Olá para você que está aí do outro lado, tudo bem? Começam agora as videoaulas do livro que vão ajudar na sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para isso você vai contar com videoaulas gravadas por professores altamente capacitados. Quer saber como? Eles vão te preparar para resolver as questões do Enem com base nos fundamentos de lógica, tudo de forma bem simples e objetiva. Todas as questões das provas do ano anterior vão ser resolvidas na forma de videoaulas. Lembre-se, sempre escolhemos o caderno de cor amarela como exemplo. Assim, você já vai se familiarizar com o exame, saber direitinho como o examinador gosta de cobrar determinado assunto. E já que o Enem é um exame que prioriza a avaliação de habilidades, sem deixar de lado o conteúdo, nós vamos treinar. Saber como as questões são formuladas e, acima de tudo, aprender a resolver cada item com base no conteúdo adquirido no ensino médio. Nossa primeira dica é a seguinte: o Enem também cobra raciocínio lógico, por isso vão ser fundamentais todos os conhecimentos que você adquiriu ao fazer os nossos cursos de lógica 1, 2 e 3. Quem fez nossas aulas vai ter mais facilidades. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o Enem? O exame foi criado para verificar a qualidade do ensino médio em todo o país. Acontece somente uma vez ao ano e a nota do estudante é usada na seleção de alunos que queiram ingressar nas mais importantes instituições de ensino superior do país. Resumindo, o Enem é como um vestibular para a maioria das instituições públicas e privadas. A nota do exame também é porta de entrada em universidades federais pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. E se o seu objetivo é garantir uma bolsa de estudos em uma faculdade particular por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni, você também vai precisar dessa nota. O Enem deste ano traz ainda algumas novidades. Uma delas é que o exame também vai ser uma forma de ingressar no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, que seleciona estudantes para cursos gratuitos de ensino técnico. Esse é um programa novo do governo federal lançado em agosto. Outra inovação está relacionada à segurança das provas. Para evitar fraudes, desvios e vazamento de informações, todos os mais de 63 mil malotes de provas vão ser lacrados com GPS. Assim é possível saber o trajeto de cada malote e quando eles foram abertos. Os lacres eletrônicos foram testados com sucesso no ano passado em 10 mil malotes. O exame é sempre feito em 2 dias, um sábado e um domingo. Em 2013, as provas estão marcadas para os dias 26 e 27 de outubro e vão ser aplicadas em 1.661 cidades do país, 29 a mais que no ano passado. Isso porque em 2013 houve um recorde de inscrições. Mais de 7 milhões de alunos se inscreveram. É bastante gente e você é um deles e tem que se preparar. E você já conhece a prova? São 180 questões de múltipla escolha, divididas em 4 partes, além da redação. E cada parte tem 45 perguntas. O exame é dividido em linguagens, códigos e suas tecnologias. Lá são cobrados conhecimentos de português, literatura e língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol e deve ser escolhida no momento da inscrição. Ciências humanas e suas tecnologias, que abordam geografia, história e atualidades. Ciências da natureza e suas tecnologias, com questões de biologia, química e física. E por último, matemática e suas tecnologias, que inclui raciocínio lógico. Em 2013, o Enem passa a contar também com 2 modelos de provas em letras maiores que as do ano passado. Também é preciso estar atento às informações da folha de rosto da prova. Por quê? A capa vai trazer informações fundamentais sobre o aluno, sobre a prova e as instruções que o estudante deve seguir para não ser desclassificado. Um exemplo: a prova deve conter todas as folhas e todas as questões que são numeradas.
Caso contrário, o aluno deve comunicar imediatamente ao aplicador do exame da sala de aula. Agora a gente vai falar de mais uma novidade do Enem 2013, o rigor nas redações. A correção delas vai ser muito mais severa, mas não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar. Fique atento à estrutura do texto, que é a coesão gramatical, e também as ideias e informações que você vai colocar no papel. Isso se chama coerência. Traduzindo, se partes do seu texto forem incoerentes com o tema proposto, a sua prova vai ser anulada. Por isso, muita atenção. Leve a sério a redação, pois vai bastar uma frase totalmente fora do contexto para que a sua prova seja anulada. Aquela ideia de colocar receita de bolo ou hino de time de futebol no meio da redação só para contar linhas, tá por fora. Mais uma mudança: erros gramaticais também não vão ser mais tolerados. Só vão ser aceitos desvios excepcionais, ou seja, um errinho ou outro. Conclusão: a redação com vários erros de gramática vai ficar com nota baixa. Outra novidade é que agora as redações vão passar pela avaliação de 2 corretores. Caso haja muita diferença entre uma correção e outra, a redação vai passar por um terceiro professor. E se ainda assim a diferença de notas persistir, uma banca de especialistas vai corrigir a redação. E já que estamos falando em redação, vamos dar agora algumas dicas para você se sair bem. Primeiro de tudo, exercite. De acordo com especialistas, o Enem privilegia temas sociais com preocupações humanísticas, assuntos que exijam um posicionamento que não fira os direitos humanos. Além disso, o aluno deve apresentar propostas sobre o problema apresentado. Ainda segundo os especialistas, os temas polêmicos geralmente são sobre questões da atualidade e, por isso, o candidato deve estar informado, já que sem informação não é possível fazer reflexões e emitir opinião. Fica a dica: ler é muito importante e escrever diariamente também, ou seja, planejar e treinar a construção dos textos. O cartão de respostas também é muito importante. Nele devem constar os dados corretos do aluno. Além disso, somente as respostas marcadas nele vão ser consideradas na correção. Nada escrito no caderno de provas vai valer pontos. Outra observação: o cartão resposta só pode ser anotado com caneta esferográfica de tinta preta. Importante também é que você deve marcar a cor do seu caderno nele. Um exemplo: no primeiro dia o nosso caderno de questões é amarelo, por isso é obrigatório assinalar apenas a opção amarelo. Se esse campo estiver em branco, sua prova não vai ser corrigida. Não rasure ou amasse o seu cartão de resposta. Se ele for danificado, não tem como corrigir sua prova. E não deixe ele em branco. Você sabe o que acontece? Nota 0 no Enem. Cada questão conta com 5 alternativas: A, B, C, D e E. Apenas uma é correta. E você deve ter muita atenção ao pintar o círculo correspondente à sua resposta no cartão. Ele deve ser todo preenchido e não pode ultrapassar as bordas. Um dos grandes desafios no momento da prova é o tempo. É preciso administrá-lo bem para responder todas as questões e ainda preencher o cartão resposta. No primeiro dia são 4h30, no segundo, 1 hora a mais. E esses minutos extras devem ser destinados à redação. Geralmente os candidatos levam 1,5 minutos para responder cada pergunta. Com essa média, é possível fazer 40 questões em apenas 1 hora. Vamos agora dar uma dica para poupar o seu tempo. Você deve começar sempre pelas áreas que domina mais, ou seja, que tem mais conhecimento e facilidade. Em caso de dúvida, pule a questão e deixe para responder ela no final. A última meia hora deve ser reservada para preencher o cartão resposta. Se você terminar a prova mais rapidinho, aproveite o seu tempo. Faça uma revisão. Afinal, só é possível deixar a sala de aula depois de 2 horas do início da prova. E se você quiser levar para casa o caderno de questões,
vai ter que esperar um pouco mais. Os cadernos só são liberados aos candidatos que deixarem a sala nos últimos 30 minutos do exame. Além das regras da prova, algumas normas de comportamento devem ser respeitadas. Fica proibido perturbar a ordem no local de prova e se comunicar com outro candidato, ou seja, colar, nem pensar. Também não é permitido usar lápis, borracha, livros, anotações, calculadora, agendas eletrônicas, celulares, smartphones, relógio analógico ou digital, tablets, iPod, gravadores, pendrive, MP3 e qualquer aparelho similar. Usar bonés, lenços na cabeça e óculos escuros também não pode. Mas você pode levar o celular, por exemplo. No momento da chegada à sala de aula, o aparelho vai ser colocado em uma embalagem plástica e lacrado, e só deve ser retirado de lá ao sair do local de prova. Cola de nenhum tipo vai ser tolerada. Fica desclassificado o aluno que for pego com qualquer aparelho de transmissão de dados ou mensagens. Lápis e papel na mão. Anote aí o que você precisa levar obrigatoriamente no dia da prova. Cartão de confirmação de inscrição e documento de identificação oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, certificado de dispensa de corporação ou certificado de reservista. Não se esqueça da caneta de tinta preta e com tubo transparente. E você pode levar mais de uma. Você não pode correr o risco da caneta falhar. É uma precaução. O cartão de confirmação da prova vai ser enviado para o seu endereço, aquele que você informou no ato da inscrição. Mas você também pode imprimi-lo pela internet. Sem ele, você não pode fazer a prova. O cartão contém informações de data, hora e local da realização das provas e sua opção de língua estrangeira e se você precisa de atendimentos especiais. Nos dias do Enem, os portões abrem ao meio-dia para a chegada dos candidatos e fecham a 1h da tarde em ponto. A recomendação é chegar ao meio-dia para garantir a participação no exame. O horário segue de Brasília. Então, se sua cidade não adota o horário de verão ou há diferença em relação à capital, fique atento. Por isso, uma dica para não se perder ou chegar atrasado no dia da prova, é importante conhecer onde você vai fazer o exame. Faça o percurso com antecedência e tenha tranquilidade. E os especialistas alertam, não adianta estudar na véspera da prova. Esse dia deve ser reservado para relaxar, ir ao cinema, sair com os amigos, enfim, passear ou fazer algo que areje a cabeça. Mas só não vale dormir tarde. A mente e o corpo devem estar descansados. Assim como o descanso, a alimentação também é importante na véspera. O ideal é comer comidas leves e saudáveis, como saladas, frutas, queijo branco, omelete, iogurte, massas leves, integrais, sucos de frutas e água. Assim você raciocina melhor e não fica cansado. Nada de refeições pesadas, ricas em gordura e frituras. Excesso de chocolate, cafeína e salgados industrializados também são vilões e devem ser evitados. No dia da prova valem as mesmas dicas. E não fique sem se alimentar. Essa atitude pode causar fraqueza, dor de cabeça, tontura, sonolência e até a falta de concentração. Você também deve levar lanchinhos para consumir no momento da prova. Nutricionistas recomendam barrinha de cereal ou uma fruta, alimentos que deem energia. E não se esqueça de levar uma garrafinha de água. A água oxigena o cérebro. Com a preocupação de não deixar nenhum candidato de fora do exame, o Ministério da Educação disponibiliza equipes para ajudar as pessoas portadoras de necessidades especiais, visuais, auditivas ou motora. Basta que no ato da inscrição o aluno tenha informado a necessidade do atendimento especial. Mais uma novidade de 2013 é a divulgação no cartão de inscrição de um número de telefone pelo qual candidatos em condições especiais possam ser orientados.
Ficou nervoso? Respire. Feche os olhos e respire fundo. Vá soltando o ar bem devagar e retome o equilíbrio. O nervosismo é prejudicial. Você perde o raciocínio e a concentração. Muitas vezes, o aluno não consegue resolver uma questão por estar nervoso. Lembre-se disso. Chegamos ao fim das dicas. Agora está na hora de colocar a mão na massa. O ideal é que você primeiro tente fazer as questões sozinho. Em seguida, acompanhe a correção. Assim, você vai identificar exatamente o que acertou ou errou e aprender muito mais. Estude, se empenhe e faça a diferença. Vamos agora à resolução das questões. E boa sorte!